Oi gente, esse é o primeiro vídeo da nossa página, do nosso canal. O objetivo, eu vou fazer alguns vídeos para incentivar o pessoal a viajar. Fazer viagens internacionais não é tão difícil quanto parece, nem tão caro quanto parece, tá? O primeiro passo, a primeira ideia desse vídeo é falar sobre passaporte e visto, tá? Então, falando sobre passaporte, existem 9 países que você não precisa ter o passaporte. Apenas com a cédula de identificação civil, o RG, você consegue viajar entre os países do Mercosul e alguns estados associados do Mercosul, tá? Então, países que fazem parte do Mercosul atualmente: Argentina, Uruguai, Paraguai, Brasil. Venezuela está suspensa dos seus direitos pela questão política em que o país vivencia hoje, mas ainda continua com esse trânsito livre de pessoas, que é configuração do Mercosul, tá? A Bolívia é um estado que está em adesão no Mercosul, mas também já tem esse livre acesso de pessoas, essa livre circulação, e existem alguns estados associados ao Mercosul que também tem esse livre circulação de pessoas, que são Colômbia, Peru, Equador e Bolívia, tá? Existem mais 2 estados associados, mas entre eles não tem esse livre acesso de pessoas. E aí, para outros países, né, do mundo, você precisa ter o passaporte e até mesmo o visto. Então aqui eu vou estar colocando o link da Polícia Federal para fazer o passaporte, tá? E também um link com uma tabela de países que precisa tanto do passaporte, qual o documento de entrada que você precisa, se precisa do passaporte ou não. Inclusive esses países que não precisam do passaporte, que precisam apenas da identificação civil, também vão estar aqui nessa tabela. E quais países que precisam de visto, tá? Se para visto de turismo precisa, por exemplo, alguns países na Europa não precisam de visto de turismo para menos de 90 dias no país. Então, tudo vai estar nessa tabela. O valor atual para tirar o passaporte é de R$257 e alguns centavos. É um valor relativamente caro, né? Mas não é discutível, não tem isenção de taxa para tirar o passaporte, como tem para o RG. Existem alguns pré-requisitos para tirar o passaporte, tá? Como quitação eleitoral, você tá em dia com os seus deveres eleitorais, ter votado ou ter pagado a multa por não ter votado na última eleição. Então tudo isso eu vou estar colocando na descrição do vídeo. Eu vou estar colocando um link tanto dos pré-requisitos como para dar entrada no passaporte, valores, o site da PF certinho e o site do Itamaraty com a relação de países que é necessário, que exige visto e passaporte para brasileiros, tá bom? Sobre então o visto americano, eu vou estar colocando aqui também o link para dar entrada no visto, tá? E um blog que auxilia no preenchimento do formulário. É um formulário longo, é em inglês. Se você não souber inglês, dá para jogar algumas coisas no Google Tradutor, que faz essa tradução útil, né? Não é uma tradução 100%, mas é uma tradução que dá para você ter uma ideia daquilo que estão pedindo as informações, tá? Sobre o visto americano, eu vou falar pra vocês sobre a minha experiência, tá? Eu tentei 2 vezes. A primeira vez meu visto foi negado. Eu estava no ensino médio, eu tinha terminado o ensino médio e estava cursando preparatório para entrar na faculdade ou numa academia militar. Então eu não tinha vínculo nenhum com o país, nada que me retesse aqui. Então meu visto foi negado, provavelmente por isso. Na segunda vez que eu fiz, foi no ano seguinte. Eu tinha passado para uma universidade particular com bolsa 100% no curso de engenharia civil, e isso me trazia um vínculo com o país, né?
é como se eles pensassem que eu não ia deixar o meu país com uma bolsa de 100% para morar em um outro país sem nada. Então, apenas esse vínculo de universidade, eu não trabalhava, não tinha carteira assinada, apenas esse vínculo de universidade já me trouxe a liberação para viajar. Eu consegui, o meu visto foi aprovado, e aí no ano seguinte eu consegui viajar. Eu tirei no ano de 2011, no ano de 2012 eu fiz a minha primeira viagem internacional, tá? Apesar do visto, isso não garante que você entre no país, tá? Porque ao entrar no país você passa por um funcionário da Polícia Federal local, no caso a gente está falando dos Estados Unidos, um policial federal americano, e da alfândega e etc. E ele vai perguntar o que você veio fazer no país. E ele vai te perguntar isso em inglês. Então é bom você ter uma noção de inglês, tá? Pelo menos para responder a essas perguntas dele. Se você não falar inglês, é uma dificuldade a mais que você está impondo para você entrar no país. Porque aí você vai precisar de um tradutor. Pode não ter um tradutor lá. E aí eles já ficam com uma cisma com você. O que você vai fazer lá no país se nem inglês você sabe. Então você tem que... Não precisa saber ter um curso avançado de inglês, mas saber o básico, tá? Com alguns videozinhos no YouTube você consegue ter essa noção. Então ele vai perguntar onde você vai ficar, o que você veio fazer, com quem você vai estar, se você vai ficar na casa de alguém, o endereço do hotel, se você vai para um evento, qual é esse evento, qual é o endereço do evento, todas essas informações você tem que ter, tá? Quanto de dinheiro você está levando, de repente ele vai pedir para você mostrar esse dinheiro para ele, né? Tudo isso é uma cautela porque os Estados Unidos está realmente inchado de imigrantes. Então eles não querem mais imigrantes lá e você teve apenas o visto de turismo, né? Não é para morar lá. Mas algumas pessoas já usam dessa artimanha de entrar no país e não sair e ficar ilegal lá. Então eles são bem paranoicos com isso, né? Fora a questão de terrorismo, né? Ficou bem mais difícil entrar no país depois do acidente com as Torres Gêmeas. Mas é algo possível, tá? É algo palpável. A taxa para tirar o visto de turismo, tá? Porque existem outras taxas conforme o visto que você quer tirar, se for de residente, se não for, por exemplo, o de turismo, essa taxa de $160, então depende da cotação do dólar. Se o dólar tiver 3,50, se o dólar tiver 3,14, então sai um pouquinho mais de R$500, tá? Depende realmente da cotação do dólar para isso. Então, essa é a minha dica para vocês, é algo possível, tá? E nós brasileiros podemos viajar, podemos ir para fora e aproveitar esse mundo que Deus criou aí para nós. Beijão, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.